Olá, é com muita alegria que mais uma vez estou aqui na tarefa da Associação Médico Espírita de Santos, né, de fazer conexão entre a ciência e a religião, né, que é o objetivo primordial da nossa associação, né, apresentando hoje um tema que está diretamente relacionado a isso, né, a conexão entre a ciência e a religião. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar o nosso bate-papo. Então, a nossa conversa hoje tem por título Ante a Verdade, né? Ante a Verdade. Vamos lá. Então, qual verdade a gente estará abordando aqui hoje? Sobre qual verdade nós estaremos conversando aqui hoje, né? A verdade científica ou a verdade natural das leis divinas e naturais, né? A verdade científica tem sido objeto de muita discussão hoje na mídia por conta desse nosso companheirinho aí, o Covid, né? Que acabou gerando um movimento de esclarecimento das pessoas, dos cientistas e das pessoas em geral, né? De quem é esse personagem, como ele funciona, de que maneira a gente controla a infecção, se é que a gente ainda consegue controlar, né? Então, dos recursos é o isolamento social, né? Mas, afinal de contas, é necessário, né, ou não, o isolamento físico, o isolamento social? É mesmo uma medida? Tem sido uma discussão, né, pela base acadêmica de investigação epidemiológica, faz diferença o isolamento social. Também sempre tem sido discussão o uso ou não da máscara para tentar coibir a disseminação do vírus, né? O uso adequado da máscara, né? Cobrindo todo o rosto, ela no queixo não serve muito, né? Ficando com o nariz de fora também ela não serve muito, né? Mas há aqueles que contrapõem essa verdade estabelecida pela epidemiologia de que previne-se a disseminação, né? Diminui a ocorrência da disseminação com o uso da máscara, né? E aí cabe esse questionamento, né? Usar máscara é chato, fazer isolamento físico e social é complicado, além de ser chato também compromete muito a questão financeira, então exige muita paciência, né? E essa colocação aí dessa mensagem de mídia, né? A decisão é sua, ser paciente ou ser paciente. E aqui, inclusive, de propósito, até um jovem, porque tem aumentado a incidência de jovens com apresentação clínica grave da infecção pelo coronavírus, né? Covid-19, tem levado jovens também à unidade de terapia intensiva com intubação prolongada e aquele risco de morte, aquela confusão toda, né? Também tem sido discussão se é verdade ou não é verdade que nós temos opções de tratamento precoce, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, né? Pela ciência convencional, pelos infectologistas e aqueles que trabalham nessa área e na linha de pesquisa epidemiológica de uso de medicamentos de tratamento precoce, ainda não está estabelecido um tratamento precoce para a coronavírus, o tratamento precoce da Covid-19, né, que é a doença pelo coronavírus, né. Também tem sido discussão se vacina, qual é a melhor vacina, se vacina realmente vale. Aí aqui uma imagem da que nós temos no momento disponível no Brasil, que é a Sinovac, e a da AstraZeneca, que é a da Oxford, né? Então, a discussão ainda, por alguns,
da necessidade ou não de se vacinar, se vale a pena, se não tem muitos riscos, né? Então, a eficácia dessas duas vacinas que nós temos disponíveis está oscilando aí entre 50% e 60%. E se você imunizar 70% a 80% da população, você consegue coibir a disseminação da doença e você consegue coibir as doenças mais graves, que seria 50% a 60% de proteção para os casos leves, né? E chega a ser até 100% para os casos mais graves, né? Então, a imunização é um recurso bastante interessante do ponto de vista da verdade científica atual, né? Quantos nós somos no Brasil? 211 milhões. Quantas mortes até agora, recentemente, e a coisa não para, né? Mais de 1.000 mortes por dia. 260 mil. Perto dos 211 milhões é um percentual pequeno, mas se acontece contigo, com alguém de seu conhecimento, para aquele grupo a perda foi 100%, né? Então, e é uma situação bastante diferenciada, porque tem que ter um número restrito de pessoas na despedida, o caixãozinho tem que estar fechado, sai um pouco daquele padrão de despedida de entes queridos que a gente, assim, já teve a oportunidade de vivenciar, né? Então, o número percentual não é tão grande, mas é um número bastante significativo, né? 260 mil pessoas até o momento, né? Então, faça como a Mônica, use máscara, até o momento a verdade científica vai nessa direção. Faça como recomenda o Zé Gotinha, vacine-se. Nós estamos ainda com uma certa restrição do número disponível de vacinas para que nós consigamos atingir aqueles 70%, 80%, mas isso vai acontecer, não é uma questão de tempo de acontecer, então quando chegar a sua vez, não perca a oportunidade de se vacinar, porque a vacinação salvou a humanidade de muitas doenças bastante graves. Karl Popper, um filósofo de ciência, né, austríaco, professor britânico, né, ele diz assim: o conhecimento é uma aventura em aberto. Significa que aquilo que saberemos amanhã é algo que desconhecemos hoje. A gente não tem condições de prever o futuro do conhecimento científico, né? E esse algo que você desconhece hoje pode mudar as verdades de ontem. Então, na verdade, ele está dizendo assim: verdades científicas são verdades até que se prove o contrário, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a verdade, ante a verdade. Mas qual verdade a gente vai dar mais atenção? Para qual verdade efetivamente a gente vai querer conversar? Verdade das leis divinas, né? É essa verdade que a gente vai centrar a nossa atenção hoje, que são verdades imutáveis, diferentes daquelas verdades acadêmicas, como diz o Karl Popper, que são verdades até que se prove o contrário, né? Então, a verdade das leis divinas, essas são eternas. Aqui nós temos uma imagem de Jesus fazendo o Sermão da Montanha, em que ele estava falando para multidões, falando para a multidão, no Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, refletindo sobre o Sermão da Montanha, coloca assim: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada seria perdido, né? A percepção de um espírito esclarecido, como é Mahatma Gandhi, da importância do Sermão da Montanha, do que nos traz o Sermão da Montanha. Então, relembrando, o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus está do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, falando sobre o Sermão da Montanha,
ele nos apresenta Jesus falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, grife meu, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, ele trata dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele conversa conosco, né? Nos orienta o que nós devemos entender por pobres de espírito, né? Então, está falando dos humildes, né? As instruções dos espíritos para nós quebrarmos uma característica no nível que nós nos encontramos, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? E a humildade é um caminho para isso. Então, seremos bem-aventurados se nós construirmos no nosso comportamento a humildade, né? Aquele que se eleva será rebaixado. O orgulho é um problema para a gente. A humildade é um objetivo a ser alcançado. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 5, fala dos bem-aventurados aflitos, a justiça das aflições, causas atuais e causas anteriores das aflições. Estamos passando por uma aflição, que aqui é uma contribuição do nosso amiguinho aqui, o Bob, né? Que é o meu companheiro aqui de casa, né? Meu irmãozinho. Bom, então, nós estamos falando das causas atuais e anteriores. Puxa vida, o que nós estamos passando agora com essa pandemia, será que tem uma base anterior, né? Ou será que tem uma base atual? Ou será que as duas coisas, né? Mas motivos de resignação, as bem-aventuranças com as aflições vão nos servir como bem-aventuranças, as aflições, se nós aprendermos a enfrentá-las com resignação, né? E colocando aqui o Kardec, né? O mal e o remédio, né? E chamando a atenção para a gente que a felicidade não é desse mundo, né? Então, bem-aventurados os aflitos, né? Os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Outra bem-aventurança apresentada por Jesus no Evangelho de Mateus. E o Kardec, no capítulo 9, aprofunda esse conhecimento. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, né? A afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, né? Requisitos necessários para a gente alcançar a bem-aventurança pela mudança de comportamento, pela mudança de atitude, né? Então, sermos pacientes, né? Não paciente daquele de parar na UTI, paciente de obedecer às recomendações daqueles especialistas que nos recomendam para nós tomarmos cuidado, usarmos a máscara, higienização das mãos, afastamento ou distanciamento social, né? Obediência e resignação à vontade de Deus, porque tudo que nos acontece, acontece sobre a proteção e o amparo de Jesus e por ordens de Deus, nosso Pai, né? Sob as vistas dele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É outra bem-aventurança que nos apresenta Jesus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Se você aceitar as dificuldades do próximo. E o Kardec apresenta no capítulo 10 exatamente esse tema, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, busque reconciliação com os adversários, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, né? A misericórdia como um recurso e um valor, uma virtude a ser conquistada para alcançar a bem-aventurança que está nos apresentando o nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, estarão em sintonia com o nosso Mestre Jesus e terão condições de ver a Deus, que é no capítulo 8 que nos apresenta Kardec, bem-aventurados que têm puro coração, né? Simplicidade e pureza do coração, né? A verdadeira pureza, as mãos não lavadas não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Se a sua liberdade de ir e vir, de se relacionar com as pessoas,
está te prejudicando, talvez seja interessante fazer uma pausa de 1, 2 anos, né? Já estamos entrando no segundo ano já, dessa pausa de liberdade de ir e vir, para repensar, né, na vida. Se a vossa mão é motivo de descanso, cortai-a, né? Então, bem-aventurados puros de coração, deixai vir a mim as criancinhas pela questão da humildade, de pureza de coração, né? Porque nossos filhos também são espíritos. As nossas crianças não quer dizer que sejam puras de coração, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, que nós possamos ter condições de sermos um dia chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Trabalhar na direção da divulgação das mensagens do nosso Mestre Jesus pode significar enfrentamentos, não tanto mais nos dias de hoje, mas tivemos vários missionários que enfrentaram essa perseguição, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, né? Lutar e defender as mensagens do nosso Mestre Jesus. Emmanuel, pelas mãos de Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um dos livros da coleção Fonte Viva, né? Tem o livro Fonte Viva, tem o Ceifa de Luz, né? Tem o próprio Caminho, Verdade e Vida, então uma coleção de livros do Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, que o programa Nas Redes da Caridade, que está vinculado ao Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, no seu Instagram, apresenta diariamente uma leitura de um capítulo desse livro, Caminho, Verdade e Vida, com argumentação feita por vários companheiros, né? Dr. Zé Nilson, Caetano, o Wilson, o Beni Coquito, a Ana Paula, a Cris Matos, a gente tem tido o D'Alessandro, a Célia, a Patriane, a gente tem tido a oportunidade de fazer essa leitura capítulo a capítulo com a argumentação desse livro maravilhoso que é o Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia do Chico, né? Na mensagem de Emmanuel. Então, no capítulo 78, que tem por título Verdades e Fantasias, todos os capítulos desse livro, Emmanuel, da coleção Fonte Viva. Ele começa com uma citação do Evangelho, e aqui o Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 45, mas porque vos digo a verdade, não me credes, né? Ele falando aos judeus, né? Então, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus vai até o Monte das Oliveiras, entra em prece para se preparar. Esse é um exemplo que Jesus sempre nos dá. Toda vez que ele iria iniciar uma tarefa, ele ia, entrava em prece, ficava em prece, se preparava espiritualmente para iniciar a tarefa. Foi assim para a escolha dos seus discípulos, seus apóstolos, e em vários momentos tem a citação de Jesus indo orar para iniciar uma tarefa. E aqui, no Monte das Oliveiras, nos conta o João que Jesus foi lá para orar, para iniciar depois uma apresentação, um discurso, um ensinamento feito no templo para os judeus, né? Então, Jesus lá ensinando no templo. E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, a citação de João. Então, no livro Fonte Viva, que é outro da coleção Fonte Viva, no capítulo 173, com o título Ante a Luz da Verdade, a citação também do Evangelho de João, o mesmo capítulo 8, né? Jesus falando para os judeus no templo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas de que verdade Jesus está falando? Ante a luz da verdade. Qual verdade? A verdade das leis divinas. Jesus, médium de Deus, veio até nós, Espírito crístico, Espírito puro,
para nos apresentar a Deus, por meio de ensinamentos, por meio de parábolas, nos ajudando a vislumbrar bem suavemente, bem debilmente, Deus nosso Pai, né? Então, no versículo 31 desse capítulo 8, João nos conta, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? A palavra de nosso Mestre Jesus é apresentar as verdades divinas. Seremos discípulos dele se nós trabalharmos na direção de seguirmos a palavra do nosso Mestre Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como citou presente o Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Aí era Jesus, primeiramente no Sermão da Montanha, falando para multidões, posteriormente, nesse capítulo 8 do Evangelho de João, falando para os judeus, falando no templo, e agora, nesse afresco aí de Leonardo da Vinci, Jesus, na última ceia, falando aos discípulos, falando para aqueles que eram os trabalhadores do nosso Mestre Jesus. Então, João, no capítulo 14, versículo 3 e 4, Jesus falando para os discípulos. E quando eu for, então ele já estava prevendo que ele seria condenado à morte na cruz. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ou seja, para que nós estejamos juntos com o nosso Mestre Jesus. Aqui ele estava falando para aqueles que já estavam nessa condição de ele levar para ele mesmo, que eram seus apóstolos. Para onde eu estiver, estejais vós também, né? Então, que nós vamos conquistar essa condição de estarmos em Jesus, praticando e exercitando e exercendo as suas palavras, as suas verdades. Ainda continua Jesus, mesmo vós, o versículo 3, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, né? Mas esse que está com o dedinho para cima, que é o São Tomé, né, perguntou a Jesus nessa passagem do Evangelho de João, nos versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Né? Tomé, o do ver para querer. Né? E disse-lhe Jesus, essa hora que ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O reino de Deus está dentro de nós, por isso vem ao Pai, senão por mim. Né? Estar em Jesus, caminhar com Ele, é atingir o reino de Deus na sua plenitude, que está em nós. A essência divina está em nós, precisamos apenas aprimorá-la. Né? Então, Ele é o caminho, a verdade, é essa verdade que a gente está conversando hoje, e é a vida. Se nós tivermos foco nessa verdade, nós entendemos tudo o que nos acontece, né? As bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, né? Se nós entendemos Jesus, nós nos aproximamos da verdade que é perene, que é eterna, a verdade que não vai precisar, não vai sucumbir a provas científicas. É verdade eterna, é verdade perene, diferente da verdade científica, que é verdade até que se prove o contrário. Né? Então, João, no capítulo 2 do seu Evangelho, dos versículos 1 a 11, né, nos apresenta a história das bodas de Canaã. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para a boda. Então estava uma festa de casamento, né? Segundo nos conta João, versículo 1 e 2. Uma festa que no hábito, na cultura da época dos judeus, era uma festa de mais de dia, né? Em que as pessoas ficavam confraternizando e Jesus estava lá
com seus discípulos, foi convidado, Maria também auxiliando aqueles que estavam atendendo à festa, ou seja, era de convívio das pessoas que estavam dando a festa, né? Tinha liberdade na casa, né? Então, diz lá para a gente João, no versículo 3 e 4, e faltando vinho, a mãe de Jesus, que tinha liberdade de movimentação na casa, lhe disse para Jesus, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Dá a impressão nessa frase que ele está sendo ríspido com Maria, sua mãe, mas na verdade não. Muito carinhosamente ele está dizendo, não é a hora ainda de eu dar sinais, como diz João, né? Não posso ainda começar, mas no pedido da mãe, né, muito atenciosa, de muita sabedoria, dizendo, olha, acabou o vinho da festa. Muito bem. Aí a mãe de Jesus, Maria, Mãe Santíssima, disse aos serventes da festa que Jesus cedeu e iria atendê-la na necessidade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Assim que ela disse para os serventes da festa, segundo as palavras de João. E Jesus transformou a água em vinho, mandou colocar água em potes enormes e transformou a água em vinho. E logo o mestre Sala, o responsável por organizar a festa, provou a água feita vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que os serventes sabiam que tinham tirado os serventes que tinham tirado a água, são as palavras de João, no Evangelho de João, chamou o mestre Sala ao esposo. Então o mestre Sala não sabia que o vinho tinha sido feito da água que os serventes tinham colocado naqueles recipientes enormes pela ordem de Jesus, e eles estavam seguindo aquilo que Maria tinha recomendado, faça tudo o que ele mandar. E eles fizeram e a água se transformou em vinho. E aí o mestre Sala chama o esposo, né, o dono da festa, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, ou seja, aquele vinho que foi produzido pelo sinal do nosso Mestre Jesus, pela mediunidade do nosso Mestre Jesus, pela condição de manipulação de energia do nosso Mestre Jesus, aquela água transformada em vinho, aquele vinho era o de melhor qualidade que já tinha sido oferecido na festa, né? E o mestre Sala estava surpreendido. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, ele oferece o de qualidade inferior, que as pessoas já nem estão percebendo muito mais o sabor e a delicadeza do sabor, né? E o mestre Sala surpreendido que aquele vinho que foi transformado em vinho pelo poder do nosso Mestre Jesus, era de excelente qualidade. Então, nos conta João, que Jesus principiou assim seus sinais em Caná, na Galiléia. Foi o primeiro fenômeno miraculoso que a gente pode traduzir por maravilhoso, porque milagre não é algo sobrenatural, né? É algo sobre-humano pela condição do nosso Mestre Jesus, mas faz parte de fenômenos da natureza que ele, governador do planeta, coordenador aqui das nossas vidas, tem condições plenas de fazer o que fez, né? Então ele iniciou assim os seus sinais, seus milagres e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele, né? Então começou por um evento numa festa de núpcias. O Dr. José Nilson tem um canal no YouTube em que ele apresenta várias séries. Uma dessas séries é o Evangelho segundo João. Então, José Nilson Nunes Freire no YouTube. O Evangelho segundo João, o Espiritismo, a análise do Evangelho segundo João pela filosofia e pela óptica espírita. E o inconsciente puro, que é um termo apresentado por Jorge Andréa, né, de que na nossa essência nós temos
o nosso inconsciente puro, a nossa centelha divina. Então ele faz uma abordagem de para passo do Evangelho de João. E neste momento da boda de Canaã, a frase que ele coloca na sua argumentação me chamou muita atenção. Jesus começa o seu trabalho numa festa, uma festa de núpcias. E ele chama a atenção, Jesus é alegria, é contentamento. Começa numa festa mesmo, uma festa de casamento. O Evangelho faz com a humanidade um noivado. Está nos convidando a participar dessa festa, o Evangelho, que é conhecer Jesus. Conhecer e entender o Evangelho é conhecer Jesus. Jesus é alegria e nos convida para essa festa, para compartilhar a alegria dele na festa. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171, Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Né? Como a gente viu agora há pouco, né? No capítulo 2, Jesus atendeu ao pedido da mãe, que tinha acabado o vinho, e ela falou para o servente, faz tudo que ele mandar, e que não tem erro. E eles fizeram, e a água foi transformada em vinho, vinho de uma excelente qualidade. E o que nos diz nesse capítulo Emmanuel? O Evangelho é o roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino, centro do Evangelho. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheia de sabedoria e amor materno. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Olha lá, acabou o vinho da festa. Esgota-se o vinho da esperança. Nós estamos num momento que as pessoas estão esgotadas, estão cansadas da situação que nos coloca a pandemia. Muitos perdendo até a esperança, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, estamos cansados, né? Cansados de ter que fazer o isolamento físico e social, cansados de ter que estar sempre cuidando com a higienização das mãos, com o uso das máscaras, cansados das perdas que tiveram de entes queridos, desiludidos de uma mudança de realidade, esgota-se o vinho da esperança. Né? E continua Emmanuel, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde. Então pedimos por Maria. E qual será a resposta dela? A mesma que deu nas bodas de Canaã. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio, profundo, palavras do Emmanuel aqui. Foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. O primeiro sinal, nas palavras de João, o primeiro milagre do nosso Mestre Jesus, né? Foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, fazei tudo quanto ele vos disser, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Confiar em Deus, seguir as suas recomendações de amar ao nosso próximo, amar ao nosso próximo como sendo nosso irmão, amar a Deus sobre todas as coisas. O Dr. Zé Nilson, nessa argumentação sobre esse capítulo das bodas de Canaã, se fizermos tudo o que ele disser, o vinho da alegria nunca vai acabar. O vinho, a alegria não vai acabar nunca. No Livro dos Espíritos tem esse desenho que mostra uma rama de um vinhedo, né? A seiva vem aqui e vai nutrir o fruto, né? E, na verdade, para apresentar essa noção de que o que cultiva a vinha é Deus nosso Pai. O que nos conecta com Ele, que conduz a seiva, para que nós possamos ser frutos saborosos, é o nosso Mestre Jesus. Então nós temos que estar conectados com Ele. João, no capítulo 15, no versículo 1 a 5, fala disso daí. No versículo 1, eu sou a videira verdadeira, Jesus falando. Meu Pai é o lavrador. Né? Está em mim, no versículo 4,
estejamos conectados com a rama. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Ela sozinha não dá fruto, tem que estar conectada à videira, assim como também vós, se não estiverdes em mim. Então ele é que conduz a seiva, que está nos dando condições de sermos frutos e fornecemos a condição de produzirmos um vinho bom, o vinho da alegria, aquele que Maria recomendou aos serventes fazer tudo o que ele vos disser. E o vinho que foi produzido a partir da água foi de melhor qualidade. Kardec é um desses ramos que nos conectam com o ramo principal, que é o nosso Mestre Jesus, né? É a chave que nos oferece para o entendimento mais profundo das lições do Evangelho. E nós temos o nosso irmão recentemente aqui entre nós, recentemente porque faz pouco tempo que ele partiu, perto do tempo todo da vida de um espírito, e ele está ainda nos ajudando. Então, o Chico, pelas mãos dele, tivemos a oportunidade de ter, por exemplo, a coleção Fonte Viva, por exemplo, o livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente tem discutido, mais de 400 livros ele deixou para nós, além de entrevistas e outras possibilidades de a gente aprender com esse nosso irmão maior. Nesse livro Consolador, pelas mãos de Chico, o Espírito Emmanuel, na pergunta 225, é um livro que tem perguntas e respostas, a pergunta é: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? A resposta: o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. Né? Então, como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Caminho, a verdade e a vida é o nosso Mestre Jesus. Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 16, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele deu exemplo, ele teve uma cruz e ele cumpriu o seu calvário, nos dando o modelo de como conduzir a nossa vida. E a nossa cruz é bem mais leve do que foi a dele. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Coloque a sua vida na vida real, que é a vida espiritual, não na vida material. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeito, falando dos bons espíritas, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esforço que faz. Luta pela sua transformação moral e esforço que faz para domar inclinações que são naturais para nós. Né? Verdadeiro espírito é o verdadeiro cristão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, o Espírito de verdade diz: eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir orgulhosos e glorificar os justos. Os tempos estão chegados, as transformações necessárias que Deus nos oferece para que a gente possa efetivamente vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo e glorificar os bons, os que amam ao próximo, os que trabalham pelas leis de justiça, amor e caridade. Né? Então, por trás dessa adversidade que nós enfrentamos no momento atual da pandemia do coronavírus, a gente tem um governador do nosso planeta, né? Um espírito crístico de muita sabedoria, um bom pastor que tem conduzido a cada um de nós através da porta do seu amor para que a gente possa construir o reino de Deus dentro de nós. É o caminho, é a verdade e a vida. E aí nós teremos condições de atingir o mesmo patamar desse que é Paulo, que foi Saulo, né? E que transformou a sua vida com muito esforço, muito sacrifício, mas teve condições, num determinado momento,
como por exemplo na carta aos Gálatas, em que ele diz, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? Que nós possamos conduzir as nossas vidas com esse objetivo demarcado, de atingir o mesmo patamar de Paulo, de trazer o nosso Mestre Jesus para dentro de nós. E ele nos convida, é um convite que ele nos faz. É essa verdade que a gente deve buscar, as verdades divinas, as verdades que são aquelas que potencializam toda a nossa essência, toda a nossa centelha divina que temos em nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ampare nesse nosso enfrentamento desse momento de nossas vidas aqui na Terra, no momento atual, que vivemos exatamente por necessidade e pelo comando de Deus nosso Pai. Não podemos perder essa confiança, né? Então, que Jesus nos abençoe. Espero retornar em breve com vocês aqui compartilhando as minhas convicções, participando dessa tarefa da Associação Médico Espírita, que é de estabelecer a conexão entre a ciência e a religião. Lembrando que religião é religar-se com Deus nosso Pai. E esse nosso irmão é o caminho para nós nos religarmos com Deus. Ele que vai nos conduzir, ele que é a porta. E a gente tem a oportunidade de ter o Kardec como a chave para abrir esta porta.